Tá faltando um pouco de Lula nessa edição. E eu sinto falta, que o Reinaldo concentrou aí tudo da economia. Vocês devem ter visto já com os números novos aí, né? Eu espero. Sim. Lula repete que saúde e educação não são despesas. Lá. O presidente voltou a defender que gastos com saúde e educação não devem ser considerados despesas, mas investimentos. E deixou claro que os mais pobres seguirão sendo a prioridade do governo. A declaração foi dada nesta segunda no Palácio do Planalto, durante cerimônia de assinatura do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o Alimento no Prato e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em decorrência do Dia Mundial da Alimentação. Põe o vídeo, homem. Não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criada para induzir a gente a determinados erros. Se o empresário está gastando dinheiro para fazer uma fossa séptica, não aparece na empresa como gasto. O empresário vai fazer um discurso dizendo: eu estou investindo nas condições de melhoria de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Se ele pega dinheiro para fazer o piso, ele troca um piso por outro piso, nunca vai aparecer que é gasto. Vai aparecer o empresário dizendo: eu estou fazendo investimento para cuidar da segurança dos meus trabalhadores. E assim por diante. Mas no caso do governo, do Estado e da Prefeitura, é o seguinte: você vai colocar mais dinheiro na saúde, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro na educação, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro para cuidar dos pequenos e médios produtores rurais, da pequena agricultura, é gasto. Deixa eu dizer uma coisa. Presidente, é gasto. É o quê? Não, que seja investimento, mas existe a rubrica para investimento, né? Agora, se o dinheiro que está indo para a saúde e para a educação está indo para custeio, é gasto, vai ser chamado o quê? Tirar o dinheiro da saúde e da educação da contabilidade do déficit, bom, aí a gente teria um superávit fabuloso. Mas de onde vai? Mas esse dinheiro que foi para a saúde e para a educação, ele veio de onde? Esse é um discurso político, presidente. Uma coisa é você dizer: eu acho que toda vez que eu gasto em saúde e educação, eu estou fazendo investimento. Ok, eu concordo. Né? E o senhor sabe que eu acho que o seu governo é bom. Mas às vezes se perde numas questões que tem um pouco ali de quase rinha intelectual e que não levam a lugar nenhum. É gasto. É gasto. Se está gastando demais, se a nossa condição é gastar demais, se a contabilidade que se faz do déficit... Eu, por exemplo, acho que o Brasil pode ter déficit que não é tão grave, porque o Brasil tem como segurar, sustentar. Mas isso é uma questão de opinião, outra que também não é dominante. Né? Agora, o que eu não tenho como falar que não é gasto. É o quê? Né? E se o governo precisa dar uma resposta, porque afinal de contas tem um mercado que está aí, né, que é muito mais severo com o Lula, muito mais mal-humorado com o Lula do que era com o Bolsonaro fez barbaridades e o mercado não reclamava. O Lula não pode dar um pio. Né? Essa fala mesmo dele não elevou o dólar porque depois houve encontro com os banqueiros e se fez ali. Né? Agora, não adianta, eu acho assim, a cada vez que se fala algo assim, é inútil. Por quê?
O pobre o que vai sentir mesmo é se o programa existe ou não existe. É isso que ele vai sentir. Né? E cria um ruído no que diz respeito a contas públicas que é desnecessário. Né? Porque gasto é, afinal de contas. Lula se encontrou com os banqueiros. Vai lá. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, afirmou ter discutido com o presidente Lula, em reunião no Palácio do Planalto, o cenário fiscal do país e levado preocupações do setor com o endividamento de famílias causadas por abusos de jogos online. Além disso, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para discutir os juros altos no Brasil. Vamos ouvir o que o presidente da Febraban falou sobre o cenário macroeconômico do país. Nós precisamos ter um ambiente de crédito favorável, positivo, e o momento que o Brasil vive e vivencia nos dá oportunidade para não retroceder. Por isso, nós fizemos um apelo ao governo para que seja persistente, para que continue perseguindo o equilíbrio fiscal do Brasil, para que nós possamos continuar crescendo de forma sustentável. Eu, portanto, concluo dizendo que, de nossa parte, achamos que a reunião foi valiosa. Também acho que o presidente se mostrou aberto, ele quer continuar o diálogo, quer manter frequência nessa interlocução com o setor bancário privado, setor bancário público, e nós vamos continuar, portanto, enviando para o governo as nossas sugestões para construir um ambiente de crédito mais favorável. É isso, né? E aí não precisa nem botar o vídeo agora, porque senão não vai dar tempo. E o Isaac Sidney disse também que ouviu do Lula que não existe qualquer preconceito de conversar com os banqueiros, e não há, e os banqueiros não têm. Os grandes bancos não têm sobre o governo a mesma impressão que tem essa gente de mercado financeiro que fica dando opinião tirada do calcanhar. Né? Não, insisto, a economia do Brasil está forte, a economia do Brasil está vigorosa, muito mais do que se imaginava. Agora, há correções que precisam ser feitas. Né? E não adianta essa ladainha, essa coisa de gasto de educação, não é gasto. É gasto. Né? Também presente à reunião, o ministro da Fazenda disse que apresentou propostas consistentes de revisão de gastos. O governo vai precisar rever gastos. Põe o Haddad aí, vai lá. O arcabouço tem que ter vida longa. Não pode ser algo que as pessoas olhem e falem, não, mas isso aqui tem 2 anos de sustentabilidade, tem 3 anos de sustentabilidade. Como aconteceu com o teto de gasto. Todo mundo que olhava para o teto de gasto sabia que ele teria vida curta. Né? Nós não podemos deixar acontecer com o arcabouço fiscal o que aconteceu com o teto de gasto. O teto de gasto, as pessoas olhavam e não confiavam que aquilo fosse possível. Nós temos a condição, até porque o arcabouço fiscal foi desenhado a muitas mãos, com grande participação do Congresso e tal, nós temos condição de olhar para frente e fazer as partes caberem no todo dinamicamente. Fazer a evolução da despesa respeitar os constrangimentos pelos quais a economia brasileira passa hoje em função da herança recebida, o nível de endividamento e tudo mais. Natural, na economia você tem momentos em que você tem que fazer esse tipo de opção. Mas para garantir o quê? Garantir que a desproteção das áreas estratégicas, saúde, educação, pelo contrário. E quando você cresce, você tem espaço para que a despesa cresça um pouco menos, mas também acompanhe o desenvolvimento do país, mas num padrão e ritmo coerente com a nossa realidade atual. Essa equação que nós queremos fechar até o final do ano. E está muito certo. Aí o que? Vai ter super salário, precisa ver o negócio do benefício de prestação continuada, reestudar a evolução em razão de maluquices feitas no governo Bolsonaro do Fundeb. Tem de ver. Tem de ver. Né? O que não pode a economia está indo bem, no entanto, o mercado apostando contra o Lula no mercado de juros futuros, que é uma coisa horrível e, atenção, infundada. Né? Mas, de qualquer modo, tem esse negócio agora de sinalizar o controle de gastos. Então, precisa sinalizar o controle de gastos. É uma questão de apreço à realidade. E o Haddad falou
que há muito mais rigor com o Lula do que havia com outros governos. E ele tem razão. Coloca o vídeo dele aí. O presidente terminou a reunião dizendo o seguinte: eu sou um presidente que, ao contrário de outros, não pode errar. Porque eu sei que o rigor com o qual eu sou julgado é muito superior ao rigor com que outros presidentes foram julgados. Ele sabe disso, ele sabe de onde ele veio e ele deixou claro também que sabe muito bem para onde ele vai voltar. Ele vai voltar para as origens dele quando deixar a presidência da República. Fiz questão de enfatizar. Eu não vou para Paris, não vou para os Estados Unidos. Quando eu deixar a presidência, eu vou exatamente para o lugar de onde eu saí. Eu vou conviver com as mesmas pessoas com as quais eu convivi no início dessa trajetória. E eu sei que eu não posso errar. Eu sei que eu preciso entregar esse país melhor do que o que eu recebi, com as coisas arrumadas. E acho que tem condições de fazê-lo, né? Precisa dar essa resposta, né? É isso aí.